Fala galera, aqui é o Ashra. Esse é o primeiro diário de calistenia, no caso, o primeiro diário informando os resultados que eu comecei a ter com o período de treino. A rotina ainda se mantém, eu vou começar sempre por volta do dia a dia falando um pouco sobre isso e depois trazendo um pouco da minha visão dos treinos de boxe, mas em geral, o treino ocorreu bem, eu consegui realizar todas as séries sem nenhuma grande dificuldade, por mais que aparentemente eu precise melhorar questão de força do core, principalmente. Eu realizei o exercício, mas aparentemente me falta estabilidade para essa musculatura, então eu preciso treinar com mais afinco do que talvez outros grupos musculares. Com relação ao meu desempenho treinando, realizando os exercícios de dorsal, eu tive um desempenho bom, no caso, eu consegui executar bem, mas eu senti uma dificuldade muito maior em manter esse mesmo padrão. Eu fui tentar realizar essa execução, no caso, sem, sem grande dificuldade em realizar. Acho que 10 dificuldade maior de fazer essa pressão de repetições subir repetições e eu me sentia ainda mais o meu esse movimento. Não conseguindo realizar, no caso, as 30, eu fiquei com 26 repetições de barra fixa, no caso. E aí, após isso, eu passei para a execução das flexões. Eu fiz duas séries de 30. Não, demo, não aparentei ter tanta dificuldade de executar. Fiz o controle da respiração, onde durante a descida eu inspirava, na subida eu expirava, para poder manter esse padrão. Senti bastante peso na região do tríceps. Senti também que a barra fixa acabou puxando muito do meu bíceps, mas nada que atrapalhasse nas outras execuções. Ah, em geral, depois disso, eu fui fazer os agachamentos, no caso, e por algum motivo eu tenho sentido um peso estranho na porção da perna, da área da coxa, que eu sinto que me atrapalha bastante, porque eu faço a execução dos 20 primeiros e paro. Beleza, vou fazer os 80. Eu fiz os 80 agachamentos normais, sem nenhuma grande dificuldade no caso, mas pelo menos ao meu ver, isso acabou sendo um pouco mais difícil do que eu esperado, porque quando eu fui realizar, no caso, toda essa execução, eu comecei a sentir como se o músculo estivesse sempre puxando, no caso, como se ele já tivesse fadigado, se ele já tivesse pré-fadigado. Talvez seja por conta do treino de boxe. Por isso, no caso, que eu tô com esses machucados aqui na porção do meu nariz, foi do soco que eu tava pegando, e por conta da própria posição de boxe acaba exigindo que eu tenha um posicionamento de pernas um pouco mais baixo. Eu não sou alguém muito alto, eu tenho por volta de 1,68 de altura, e como a maioria dos meus adversários geralmente tendem a ser mais altos do que eu, a tendência, pelo menos o que a minha escola de boxe acabou ensinando para mim, é eu quebrar a minha base, ficar com os joelhos dobrados, assim eu conseguir pendular mais e fazer essa execução. Então, talvez por eu ter que intensificar em uma posição de agachamento constante, o músculo tenha ficado mais fadigado, que impediu que eu conseguisse ter essa percepção maior de eu tivesse essa percepção maior de esforço. De forma geral, eu não senti grandes dificuldades em realizar os exercícios de flexão, que era para peitoral e tríceps, e também não senti nenhuma grande dificuldade envolvendo a execução de exercícios para agachamento ou para dorsal, no caso. Não que isso seja necessariamente bom que eu já possa progredir, mas o que eu pretendo fazer agora é eu vou trocar a flexão padrão para uma flexão ou mais explosiva ou que exija um maior controle do meu corpo, utilizando talvez a ponta dos dedos para poder realizar a flexão ou realmente só fazendo uma flexão de explosão para poder melhorar a além do mais, com relação ao agachamento, como eu não tive tanta dificuldade,
talvez eu possa já fazer o uso de uma outra progressão. Mas eu vou continuar essa progressão com os básicos de agachamento, ver se essa sensação ruim de músculo sendo puxado some, para que eu consiga ter uma execução melhor. Eu sou o primeiro ciclo, depois eu sou complementando técnicas mais simples. Ah, a relação da barra fixa, eu consigo fazer isso. Eu me sinto à vontade, por exemplo, para poder trocar da barra fixa para o uso de fazer a barra usando a barra. E, e, e isso pelo menos a mim traz uma grande e também principalmente a porção dos ombros. Uh, Além disso, indo pro questão de treinamento de boxe. Ontem a gente teve um treino que foi de 1 hora e pouco, praticamente. O treino começava às 8h30, eu cheguei umas 8h40. E quando eu cheguei, o treino todo foi basicamente focado em sparring. Sparring, sparring e sparring. Ah, mas um sparring pesado? Não. Sistema de escola de combate. Todo mundo sabendo o que deveria fazer, cada um ensinando o que deveria ensinar um para o outro para poder contribuir melhor. E eu acho que os três principais pontos que eu preciso melhorar com base naquilo que eu vi é controle de distância, gás, porque por mais que eu tenha conseguido progredir bem, eu lutei bem durante os sparrings, eu controlei bem a minha respiração. No final, eu acabei ainda caindo e me sentindo muito mais cansado do que eu deveria. Eu vou ter um sparring demonstrativo agora, sábado, na Federação Paraense de Boxe. E eu creio que isso possa ser até um teste para mim mesmo, para eu me testar e ver como é que eu estou em relação aos outros. É, para saber onde melhorar também, ainda mais, continuar evoluindo. Com relação ao controle de distância, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi envolvendo um dos meus colegas, que o nome dele é Alisson, luta muito bem, é um bom lutador, um cara que tem uma inteligência de combate muito boa, e uma percepção de combate muito boa, e que está me ajudando, acho que na maior etapa agora é aprender a controlar o peso da minha mão, que é, na visão dele, a visão que ele me passou é, se eu controlar a força do meu soco com uma maior precisão, no momento que eu quiser realmente imprimir força, eu não vou ter dificuldade nenhuma. O que eu concordo com ele, então ele está me ajudando nisso. Só que eu acho que o ponto principal também que eu deveria ter de ajuda dele seria é, melhorar o meu controle de distância. Porque a todo momento em qual eu tentava direcionar um golpe para ele ou acertar ele, pelo menos na minha visão, o que pareceu era que o meu soco estava muito previsível. E não só previsível, mas também era a minha maior dificuldade era justamente acertar ele. Porque eu imprimia um jab na direção dele. Ele simplesmente já sabe, parecia que o jab vinha. E eu não conseguia acertar ele. Não sei se por conta dele fazer o passo para trás e aumentar a distância entre a gente, mas a todo momento meu jab não parecia encostar nele, meu direto não parecia encostar nele, e aí eu só fui gastando energia à toa e cansando cada vez mais. E aí a estratégia que eu acabei tomando nesse tipo de situação foi esquece a cabeça, foca no corpo. É uma região que, pelo menos ao meu ver, é muito mais fácil de acertar e que eu consegui entrar com mais facilidade sem ter medo. E aí, por eu estar tendo que entrar com mais constância para poder acertar ele na região inferior à cabeça, eu acabei tendo que gastar mais energia. Então, talvez eu deva melhorar minha resistência para quantidade de golpes constantes embaixo, para que assim eu consiga ter um volume maior de golpes sem que eu canse. E aí eu preciso tentar fazer uma associação de, não estou conseguindo imprimir golpes na parte da cabeça,
Então já vou trabalhar a questão do corpo para depois querer acertar a cabeça. Porque se eu conseguir acertar mais o corpo, ele vai ficar mais resguardado embaixo do que em cima. Conseguindo acertar mais embaixo do que em cima, ele vai deixar em cima mais livre. E aí depois eu só trabalho em cima ou vou alternando. E veio o terceiro ponto, que pelo menos ao meu ver eu preciso acabar melhorando mais, que é um toque que o meu professor acabou trazendo para mim. Meu professor se chama Alberto Pitbull e já tem um tempo que eu treino com ele. No começo eu tinha uma guarda muito fechada. Inspiração total de Hajime no Ippo. E o que acontece? Com o tempo, talvez por influência de outros colegas, no começo eu falei, não, isso foi culpa do fulano que me disse que eu deveria mudar a minha guarda e PPP. Só que aí o meu professor virou para mim e falou, ok, mas quem controla o teu corpo é você. Você tem que querer voltar a usar a tua guarda. Ah, tô desacostumado. Se reacostuma. Coloca de novo a guarda bem aqui, vai bem fechadinho. Ah, era a guarda mais fácil que eu consegui usar. Porque a qualquer momento eu tô bem aqui com a guarda. O cara foi cruzar, pá. O cara foi querer bater embaixo, pá. O cara foi querer cruzar e bater do outro lado, pá, pá. E eu conseguia reagir com uma naturalidade, eu conseguia pendular com mais facilidade, eu conseguia fazer os movimentos de uma forma muito melhor, conseguia reagir mais. Só que aí eu fiquei tão focado em querer fazer o que os outros achavam que era mais correto, colocar a guarda minha aqui, que eu acabei criando esse vício. Então, talvez o principal ponto daqui para frente seja tirar esse vício. Da mesma forma como a gente tira os vícios dos outros colegas que a gente tem lá, eu vou ter que começar a trabalhar para poder tirar esse vício. Por exemplo, tem um garoto lá que ele tem o vício de toda vez que ele tá assustado, que ele quer pendular, tá vindo cruzado, ele deixa bem aqui o braço, pendula e abaixa a cabeça com tudo. E aí fica muito vulnerável. Então, eu chego e falo, olha, a gente vai começar a trabalhar bem aqui, não quero que tu feche o olho, eu quero que tu olhe pra mim e eu não quero que tu pendule de cabeça baixa. A gente vai trabalhando isso aos poucos. Quando foi o outro, que ele foi pegar, por exemplo, o Erisson para poder fazer a escola de combate, eu falei, tira tal vício dele, que ele tá abaixando muita cabeça. Então aí a gente já vai trabalhando nisso. No caso, o meu vício é ficar com a guarda bem aqui. E eu não posso mais ficar com a guarda aqui. Eu tenho que começar a tentar trabalhar, ficar de novo com a guarda mais fechada possível, e pendulando e batendo. Pendulou, bateu. Pendulou, bateu. Pendulou, bateu. Eu preciso melhorar isso. E eu acho que, além disso, eu preciso também melhorar a minha consciência muscular referente aos golpes. E talvez a minha consciência corporal em relação ao meu posicionamento no boxe. Porque eu sinto que eu não estou aproveitando bem como eu poderia aproveitar o meu corpo no box e tô gastando mais energia do que eu deveria gastar. Talvez por não entender da forma correta o meu posicionamento ou não dar atenção correta à forma como o meu corpo deveria estar posicionado. E aí isso cria uma dificuldade muito grande para mim de conseguir evoluir na luta. Eu consigo guiar bem, consigo não deixar o cara crescer para cima de mim na luta? Beleza, consigo. Só que para eu também conseguir imprimir a minha presença pro cara na luta é outro papo. E eu preciso ter muito mais paciência e preciso ter também confiança de que eu estou fazendo certo. E aí entra até a outra questão que eu não posso também demonstrar frustração com relação a eu estar errando ou falhando. Eu preciso entender melhor as falhas que eu estou cometendo durante os treinos e tentar aperfeiçoar isso durante a luta para eu não cometer, para eu não criar padrões, porque se eu ficar criando padrões fixos toda hora, eu não vou conseguir evoluir e aí eu vou ficar muito previsível na hora de lutar. E não é o que eu quero. Ah, trazendo isso para o ponto da calistenia, de como eu vou associar isso daqui para frente. Percebendo que eu preciso ter essa maior consciência corporal, o primeiro ciclo de treino realmente vai servir mais, porque eu vou ter que começar a trabalhar mais a porção do core. Inclusive, foi um ponto que se tornou muito necessário ontem, porque eu tomei um soco na porção esquerda do corpo, mais ou menos no baço, e eu, por eu não ter contraído bem o abdômen, ou não ter tido uma contração bem efetiva do abdômen, eu não consegui evitar o golpe. Fora que eu não consegui defender direito. E se eu conseguir fortalecer da forma correta, talvez o golpe
o mesmo golpe não tem o mesmo impacto da próxima vez e eu consigo absorver melhor e durar mais na luta e me impor mais também e reagir melhor. Então, focar justamente nos músculos que eu preciso focar, como o core, as costas, a porção do ombro, principalmente braços, para poder conseguir imprimir melhor força e melhorar também a minha força nas pernas e também melhorar meu jogo de pernas vai ser o principal, porque não tem como eu querer evoluir somente agora em questão de força, se também não melhorar outros aspectos. Eu preciso ficar mais forte, mais resistente com relação às pernas para poder manter a base que a gente usa aqui na escola de boxe e assim conseguir melhorar o meu desempenho nas lutas. Beleza, só que eu preciso também fixar na minha cabeça de querer trabalhar mais coordenação motora associado ao boxe. A gente tem o o que a gente chama de biomecânica dos esportes, que é como aquela pessoa vai se mover e como o corpo daquela pessoa vai se mover em determinado esporte, como o músculo vai agir, e eu tenho que melhorar a biomecânica do meu corpo associada ao boxe. Fazer direito a rotação de troco durante o cruzado, realizar as passadas da forma correta, a rotação interna da perna para poder dar o direto, e ir associando isso aos poucos para que o meu corpo torne isso mais natural, para que assim eu consiga realmente ter uma progressão correta. Além do mais, como eu falei, se eu realmente mantiver essa facilidade de execução das repetições e dos exercícios básicos que eu estou fazendo agora nesse ciclo, eu pelo menos não vou ver nenhum problema de progredir, por exemplo, da flexão normal para uma flexão usando a ponta dos dedos ou uma flexão mais explosiva e sair de um agachamento padrão para um agachamento mais explosivo. E aí eu vou conseguir trabalhar já no aspecto do boxe, que é exercício de explosão e exercício de resistência. Ah, mas o que eu vou fazer durante os dias de boxe? Como é que tu vai melhorar o teu gás? Porque foi uma coisa que eu acabei reclamando aqui no diário e que eu pelo menos agora não falei. E a principal ideia é usar dois pontos. Durante a primeira semana eu posso fazer duas coisas, ou correr ou pular corda. E eu acho que a terceira associação para eu ganhar mais gás é usar a natação também. A natação é um dos exercícios aeróbicos que a gente tem que mais acaba exigindo do nosso sistema respiratório e que traz uma resistência pulmonar muito boa. Eu já pratiquei natação anteriormente, eu já tive prática como atleta de natação, só que eu fiquei parado. Eu acabei parando muito tempo depois e não tive nenhum retorno. Então eu vou ter que progredir aos poucos e a ideia principal é, eu vou aos finais de semana para um clube que tem bem aqui, vou usar a piscina e aí de 2 um. Eu posso também fazer uma evolução em ciclos básicos para assim eu progredir da forma correta. Ou seja, eu poderia começar indo do nado mais fácil e progredindo para um nado mais difícil. Ah, vou começar no crawl, e aí eu vou pro peito, depois eu vou pro borboleta. E vou só fazendo, por exemplo, um, 30 minutos a 1 hora de treino de natação. Eu vou fazendo só o nado crawl, em outra sessão eu faço só o nado peito, em outra sessão eu faço só o nado de costas. Que o nado de costas, para quem não sabe, é o nado mais difícil e que exige a maior ímpeto de recrutamento muscular. Então, assim eu conseguiria trabalhar bem e poderia ir progredindo aos poucos. Claro, sem ir exigindo além do que o meu corpo realmente precisa. Ah, tô há 30 minutos nadando, fazendo só nado crawl. Cansei e não consigo continuar. Paro. No próximo dia eu venho, tento fazer de novo até completar 1 hora. Consigo nadar 1 hora direto sem parar. Bacana. Vou poder mudar aqui, vou colocar o nado peito e vou começar nadando aqui. Não consegui ficar nem 15 minutos? Ok, tá tudo certo, a gente tem um ponto de partida. Com relação à corrida, eu vou tentar fazer isso durante a semana nos dias de terça e quinta-feira, para que assim fique mais equilibrado, porque segunda, quarta e sexta eu não treino boxe. Eu vou tentar deixar segunda, quarta e sexta como dias em que eu só vou fazer os treinos normais, físicos. Terça, quinta eu vou fazer os treinos de cardio, e aí eu vou ou pular corda ou fazer uma sessão de corridas envolvendo, acho que no máximo 3
5 km, nada muito alto, porque não tem exatamente um motivo para eu ir correr grandes distâncias. O ideal seria eu correr curtas distâncias em um curto período de tempo, ou seja, eu posso correr 1 km e tentar fazer 1 km em menos de 5 minutos o mais rápido que eu conseguir, ou de fazer uma sessão de tiros de corrida. Eu vou estipulo uma distância, por exemplo, de 500 metros aqui na rua e faço tiros o mais rápido possível, por exemplo, 6 a 8 sessões de tiros, correndo 500 quilômetros o mais rápido que eu puder, descansando o mínimo de tempo possível. Eu tenho 1 minuto de intervalo de boxe para 3 minutos de atividade. Então eu vou fazer 3 minutos correndo direto, sem parar, o mais rápido que eu conseguir, fazendo tiro. E depois eu descanso só 1 minuto. Aí eu vou e volto correndo rápido e vou descansando. Eu faço essas sessões de tiro 6 vezes. Ou, como eu falei, eu estipulo uma distância, corro a distância, descanso 30 segundos, corro a distância de novo e vou fazendo isso várias, 2 vezes na semana. Mas se eu for pular corda, 15 minutos talvez pulando corda seja o suficiente. Eu já tentei fazer uma sessão de Tabata para fazer 30 minutos de corda, só que eu acabei cansando demais e não consegui render da forma como eu deveria. Eu sentia muito que o grip da minha mão acabava falhando após 15 minutos de corda. Então o ideal seria fazer, como a gente faz, uma sessão de Tabata de 3 minutos de atividade para 1 minuto de descanso, ou 45 segundos de descanso no caso. E aí eu iria progredindo isso com o tempo, para que eu pudesse melhorar ainda mais o meu cardio. No meu cardio. Os resultados normais aqui, eu não posso subir de peso, eu tenho uma constituição corporal boa, e esse foi o resultado atual do meu treino. Vai ser esse foi o primeiro dia de diário, no caso. Eu espero que isso ajude alguém. Espero que isso tenha tirado dúvidas. Vou tentar gravar mais vídeos durante essa semana. Eu sou o Asher, muito prazer e até o próximo diário.